Evangelho, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. O Evangelho de hoje nos relata o episódio da pesca maravilhosa, que foi um sinal da vocação de Pedro e dos demais apóstolos para serem pescadores de homens. Nesta passagem, podemos refletir sobre alguns aspectos morais que nos ajudam a seguir Jesus mais de perto. O primeiro aspecto é a obediência. Pedro, mesmo tendo trabalhado a noite toda sem sucesso, confiou na palavra de Jesus e lançou as redes novamente. Ele não questionou, nem duvidou, nem hesitou. Ele simplesmente obedeceu. Isso mostra que Pedro reconhecia a autoridade de Jesus e estava disposto a segui-lo. A obediência é uma virtude que nos faz submeter a nossa vontade à vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. A obediência nos liberta do orgulho, da teimosia e da rebeldia, que nos afastam de Deus e dos irmãos. O segundo aspecto é a humildade. Pedro, ao ver o milagre da pesca, se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu a sua pequenez diante da grandeza de Jesus e se sentiu indigno de estar na sua presença. Ele não se vangloriou, nem se envaideceu, nem se comparou com os outros. Ele simplesmente se humilhou. A humildade é uma virtude que nos faz reconhecer a nossa verdade diante de Deus e dos homens, sem falsidade, sem pretensão e sem soberba. A humildade nos aproxima de Deus, que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O terceiro aspecto é a generosidade. Pedro, ao ouvir o chamado de Jesus para ser pescador de homens, deixou tudo e o seguiu. Ele não se apegou aos seus bens, nem aos seus projetos, nem aos seus interesses. Ele simplesmente se entregou. A generosidade é uma virtude que nos faz dar sem esperar nada em troca, sem calcular o custo e sem medir as consequências. A generosidade nos torna mais livres para amar a Deus e ao próximo com todo o nosso ser. Portanto, podemos aprender com este Evangelho que para seguir Jesus é preciso ser obediente, humilde e generoso.
Essas virtudes nos ajudam a viver o nosso batismo e a nossa missão como discípulos e missionários do Senhor. Que possamos imitar o exemplo de Pedro e dos demais apóstolos, que deixaram tudo por amor a Jesus e se tornaram pescadores de homens. Convido você a refletir sobre esses ensinamentos do Evangelho e a aplicá-los na sua vida. Você pode se perguntar: como eu obedeço à vontade de Deus na minha vida? Eu escuto a sua palavra e a coloco em prática? Eu confio na sua providência e na sua misericórdia? Como eu sou humilde diante de Deus e dos homens? Eu reconheço os meus dons e os meus limites. Eu peço perdão pelos meus pecados e ofereço perdão aos que me ofendem? Eu valorizo os outros e me coloco a seu serviço? Como eu sou generoso com Deus e com o próximo? Eu dou o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro para o reino de Deus? Eu partilho os meus bens com os mais necessitados? Eu me disponho a deixar tudo por amor a Jesus? Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça para vivermos essas virtudes cristãs que nos fazem mais parecidos com Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.